Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre radioatividade. Bom, esse fenômeno, ele pode ser natural ou artificial, e ele ocorre quando alguns núcleos instáveis de determinados elementos químicos emitem radiação na forma de onda eletromagnética ou na forma de partículas, na busca de se tornarem estáveis, tá? O que deixa muitos cientistas intrigados, se vocês assistiram aí os vídeos sobre o histórico da radioatividade, é que essa forma de energia não é visível, mas ela pode interagir com alguns corpos, né? Com o corpo humano, por exemplo, ela pode impressionar chapas fotográficas. Então, a curiosidade, digamos assim, acerca desse tipo de fenômeno é bem grande. Bom, vocês vão ver que a radioatividade natural, ela ocorre com elementos químicos com números atômicos maiores que 82. Por que tem que ser um número atômico grande? Esse fenômeno ocorre no núcleo do átomo. E quando eu tenho um número atômico maior que 82, significa que nós temos muitos prótons e nêutrons nesse núcleo, o que vai causar a instabilidade. Nós vamos falar também, pessoal, muito do termo reação nuclear. Sempre que esse termo aparecer, significa que se trata de uma reação que vai alterar o núcleo do átomo. Outros termos bem comuns são radionuclídeo ou radioisótopo. Sempre que isso aparecer, significa que a gente tem um núcleo que é capaz de emitir radiação. Aqui só para vocês terem noção, todos esses elementos químicos aí coloridinhos, eles são radioativos. Então, observe que o menor aqui, até considerado uma exceção, é o tecnécio, com 43. Mas todos os demais, a partir de 83, eles são radioativos e é por isso que eles vêm com um símbolozinho aqui, ó, da radioatividade, tá? Bom, pessoal, nessa parte do conteúdo, nós vamos ter que revisar muito sobre estrutura atômica, tá? Então, só relembrando ali, quando nós estamos falando de um átomo, ele tem dentro dele lá 3 subpartículas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga mais 1, e a massa também é considerada 1. Então, eles podem ser simbolizados dessa seguinte forma, ó, um embaixo e um em cima, significando tanto a carga como a massa. O nêutron é uma partícula neutra, ou seja, a carga dela é 0. A massa dela também é 1. Então, observem que esse zerozinho aqui, ó, no símbolo do nêutron, corresponde à carga e o 1 à massa. Já o elétron é a partícula de carga negativa. Então, cada elétron, né, por convenção, tem carga menos 1. Observem que os elétrons têm massa desprezível, é considerada 0. Então, é por isso que agora a simbologia do elétron é essa, menos 1 referente à carga e 0 referente à massa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de número atômico, que é a identidade de um elemento químico, né, que a gente simboliza aí pela letra Z, o número atômico é dado aí por esse P, que é a quantidade de prótons presentes no núcleo desse átomo, tá? Esse número, gente, ele pode variar agora nas reações nucleares, tá? Bom, outro conceito que nós temos é o de número de massa, que muitas pessoas associam ao peso do átomo, né? A massa é tudo que nós temos no núcleo. A massa é o P mais N, ou seja, a quantidade de prótons e de nêutrons. Observem que aqui não entram os elétrons, porque os elétrons têm massa desprezível, então eles não interessam para calcular esse parâmetro, tá? Meninos, como nós vimos que o número atômico é igual à quantidade de prótons, no lugar do P vocês podem colocar o Z. Tanto faz, porque tem o mesmo valor, tá? Aí, por que eu estou revisando isso aqui com vocês? Porque agora os elementos químicos que nós vamos manipular vão aparecer com numerozinhos em cima, embaixo, e a gente tem que saber o que são esses números, tá? Então, o que acontece? Observem aqui, ó, que eu coloquei o elemento genérico X, o Z fica embaixo, ou seja, na parte de baixo aparece o número atômico.
Já o número de massa aparece do lado de cima. Se for um íon, ou seja, se ele tiver carga positiva ou negativa, essa carga vai aparecer do lado direito superior. Exemplos, olha, o átomo de oxigênio, ele está aí com 8 e 16. O 8 embaixo significa que é um número atômico, que é o Z, e o 16 em cima significa que é a massa. Outro exemplozinho do alumínio. Observem aqui, então, o número atômico 13, massa 27, só que agora ele está na forma de íon, né? No caso, ele é um cátion ali com carga mais 3. Vai aparecer muito, gente, o conceito, nessa parte do conteúdo, o conceito de isótopos. Iso aqui significa mesmo, igual. Esse Pzinho, vocês podem lembrar do prótons. Então, são átomos que têm a mesma quantidade de prótons. Lembrando que prótons é o mesmo número atômico. Aqui, ó, trouxe o primeiro oxigênio, número atômico 8, massa 16. Segundo oxigênio, número atômico 8, massa 17. E o terceiro aí também é oxigênio, então o número atômico é o mesmo, é 8, só que a massa mudou, que é 16. Então, eles são isótopos, eles são o mesmo elemento químico, o que difere um do outro é a massa atômica, tá? Isso acontece, pessoal, porque lá no núcleo desses elementos químicos, eles terão uma quantidade diferente de nêutrons. Bom, mas quais são os tipos de partículas radioativas que nós tivemos? Se vocês se lembram lá da primeira série, quando o professor explicava os experimentos de Rutherford, ou se você assistiu os videozinhos anteriores que eu pedi aí sobre o histórico da radioatividade, vocês vão ver um experimento que funcionava mais ou menos assim. Eles pegavam o elemento radioativo, eles fizeram muito experimento com polônio e rádio, tá? E é por isso que, ó, radioatividade vem do rádio, tá? E eles colocavam esse elemento químico dentro de um bloco de chumbo, porque o chumbo é capaz de bloquear a radiação, tá? Aí tinha um pequeno orifício aqui, tá? Para fazer com que essa radiação fosse concentrada e saísse por ele. Aí, meninos, depois que essa radiação era emitida aqui por uma outra placa com pequeno orifício, eram colocadas duas cargas carregadas positivamente. Então, uma do lado de cima e a outra de baixo. Isso aqui que está aparecendo é uma chapa fotográfica, tá? Por que eles precisavam da chapa fotográfica? Porque trata-se de uma radiação não visível. Então, eles só conseguiam ver a radiação quando ela atingia e fazia brilhar aqui, ó, a placazinha, tá? Aí, o que eles observavam, pessoal? Tinha uma parte da radiação que ela se desviava e aproximava da placa positiva. Se ela se aproximava dessa placa positiva, significa que ela tinha o quê? Carga neutra. Neutra não, desculpem, carga negativa, porque positivo com negativo, há atração. Tinha uma outra parte que se aproximava aqui desse campo magnético negativo. Então, significava o quê? Que ela tinha carga positiva, né? Sinais opostos aí se atraem. Eles chamaram esse tipo de emissão alfa. E já tinha uma outra radiação, que é essa que vinha aqui no meio, que ela não se desviava. Ela não se aproximava nem no positivo e nem no negativo. Nesse caso, eles batizaram essa radiação, né, de emissão gama, e vocês vão ver que esse tipo de radiação eletromagnética, ela não tem carga, tá? Então, vamos lá entender um pouquinho de cada uma dessas radiações. Então, a radiação alfa, o que vocês vão observar? Ela vai ser formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Se ela tem 2 prótons, lembrando, próton é o positivo. Então, a gente escreve o alfa e o 2 aqui embaixo.
O próton, gente, ele entra aqui embaixo porque ele vai alterar um número atômico, tá? Observem agora que o número de massa vai ser 4. Por que vai ser 4, pessoal? Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Cada um tem a massa igual a 1. Então, no total, são 4 partículas. Então, por isso que a massa aí vale 4, tá? Então, sempre que falarem da radiação alfa, lembra, 2 embaixo, 4 em cima. Bom, aí daí, da radiação alfa, surge a primeira lei da radioatividade, que é chamada também aí lei de Soddy, né? Que é o cientista que vai estudar e aprofundar. O que ele diz? Quando o núcleo emite uma partícula do tipo alfa, o número atômico dele diminui 2 unidades e seu número de massa diminui 4 unidades. Então, aqui, exemplo para entender isso. Eu tenho esse átomo, que é o urânio. Observem aí que a massa dele é 235 e o número atômico que está aqui embaixo, 92. Eu vou agora escrever a equação de emissão radioativa. Então, eu vou... esse é o átomo pai, é o átomo que a gente tem no princípio. Aí, como que fica? Vocês vão colocar uma seta, vão colocar o tipo de emissão que ele está, né, emitindo. No caso, ali é a emissão alfa. Lembrando que é o 4 em cima e o 2 embaixo. Meninos, aqui na lei fala que o quê? Diminui. Pensem o seguinte, o núcleo está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons, então é por isso que tem que diminuir. Olha o que vai acontecer. Aqui ficou TH, que é o tório, né? Por que fica outro átomo? Aqui eu tinha 92. Eu fiz aqui menos 2, porque eu estou perdendo. É por isso que aqui forma 90. Aqui eu tenho 235. Menos 4 fica 231. Então, diminuiu 2 unidades do número atômico e 2 unidades da massa. Esse é o considerado átomo filho. É como se aqui fosse o reagente, né? E aqui fosse o produto, ok? Pessoal, por que o símbolo tem que mudar? Porque você mudou o número atômico, tá? Então, quando a gente tem emissão de radiação aí do tipo alfa, eu estou transformando um átomo em outro, tá? Isso acontece. Agora, a segunda partícula, o segundo tipo de radiação, que é a radiação beta. A radiação beta, pessoal, ela é formada apenas por elétron. Lembrando, o elétron tem carga menos 1, então vocês vão colocar o menos 1 aqui embaixo. E ele tem a massa desprezível, então vocês colocam o 0 em cima. Bom, então, nesse caso, eu vou alterar só o número atômico. E é justamente o que diz para nós a segunda lei da radioatividade, que é uma lei que foi criada por 3 cientistas, Sodian, Fajans e Russell. O que ele diz? Quando o núcleo emite uma radiação do tipo beta, o número atômico dele agora, cuidado, não vai diminuir mais. Ele vai aumentar uma unidade. E o número de massa não se altera. Vamos ao exemplo. Trouxe aqui o bismuto, massa 210, número atômico 83. Ele é o átomo pai. Colocamos a setinha. A radiação agora é do tipo beta. Então, é 0 em cima, porque não altera a massa, e menos 1 embaixo. Então, se é beta agora, meninos, aumenta. Se eu tenho 83 e vou aumentar 1 aqui, agora eu vou ter o quê? 84. E a massa, que era 210, continua sendo 210. Esse é o átomo filho. Então, observem que eu também tenho a transformação de um elemento químico em outro, né? Bismuto, que se transformou em polônio, porque nós estamos alterando o núcleo desse átomo.
Professora, mas como é que eu vou saber se o bismuto vai transformar, sei lá, em paládio, em tório? Vocês têm que ter a tabela periódica, porque sempre para saber qual elemento químico, vocês têm que ter o conhecimento aqui, ó, do número atômico. Então, nós vamos usar muita tabela periódica nesse assunto. Bom, por último, nós temos aquele tipo de radiação que eu mostrei lá na imagem para vocês, que é a radiação gama, que é a que não tem carga nem positiva e nem negativa. Por que que isso acontece, pessoal? Porque essa radiação, ela não é formada por partículas, por próton, por elétron, tá? Ela é apenas uma onda eletromagnética de pequeno comprimento de onda. E ela é altamente energética. Significa que ela pode penetrar muito facilmente os corpos. É esse tipo de energia aqui que pode fazer muito mal ao ser humano, tá? Bom, se ela não é formada por partículas, significa que ela não vai alterar nem o número atômico e nem o número de massa, tá? Aqui trouxe para vocês um exemplozinho. Eu tenho urânio, ó, 238 em cima é a massa, 92 embaixo o número atômico. Tá aqui a partícula gama, ele escreveu 0 em cima, 0 embaixo, porque ele não altera nada. Então, aqui, observem que vai continuar sendo urânio, né? Vai continuar com o mesmo número atômico, com a mesma massa. Mas a radiação, ela é emitida, tá? Bom, pessoal, uma coisa que vocês vão ouvir falar muito é a respeito do poder de penetração, tá? O que que acontece? A radiação alfa, se vocês observarem, ó, tá aqui. É a que é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Esse tipo de radiação é considerado uma radiação de baixa penetração. Então, geralmente, uma folha mais grossinha de papel, ela já pode bloquear. O nosso organismo, ele pode até absorver esse tipo de radiação, mas só se a gente ficar exposto a um tempo muito prolongado, tá? Já a radiação beta, que é essa aqui, que é a constituída por elétrons, observem que ela é capaz de atravessar o papel. Você vai precisar de um metal, por exemplo, uma chapa de alumínio, para bloquear esse tipo de radiação. Então, ela tem um poder de penetração um pouco maior. Então, ela é um pouco mais ruim para os organismos, tá? Já a radiação gama, que é aquela que é eletromagnética, essa aqui é a mais perigosa, porque ela é que tem maior poder de penetração. Ela consegue atravessar papel, alumínio, e ela só vai ser bloqueada com chumbo e de espesso, tá? Se for muito fininho, ainda corre o risco de atravessar. Então, meninos, só para a gente ir concluindo aqui, nós temos aí as emissões do tipo alfa, beta e gama. Aqui estão os símbolos, né, que a gente já foi vendo ao longo da aula, me desculpem. A penetração que eu estava falando para vocês, ó, a alfa é baixa, a beta é alta, a gama é altíssima. Essa parte de ionização diz respeito à quantidade de energia. Aí vai ser o inverso, tá? A alfa é altamente ionizável, pensa lá que ela tem muito prótons, né? A beta é mais ou menos, porque ela só tem elétron. A gama é baixa, porque eu não estou falando de subpartículas, ela não está emitindo próton, elétron, tá? Já essa parte de desvio aqui, pessoal, é se você colocar, igual lá eu mostrei para vocês no experimento, se você aproximar algumas placas carregadas, elas vão se desviar, né? Aí vocês vão ver que a partícula alfa, ela se desvia, mas é pequeno, a beta se desvia também, é um desvio maior. Já a gama, como não tem partículas nem positivas e nem negativas, ela não se desvia, tá? Então, encerramos por aqui.